Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos hoje em 11 de janeiro de 2018. Estamos retomando a nossa fala semanal nesse canal que nós chamamos de político. Político somente, não político partidário. Aqui o partido que nós defendemos é o Brasil, como um todo. Hoje nós vamos falar aqui de um assunto muito delicado, do ativismo judicial no Brasil. O ativismo judicial é prejudicial à democracia. E no Brasil isso tem acontecido com frequência. Juízes, tanto de tribunais superiores como juízes singular, estão extrapolando da sua competência. O Brasil, nosso regime republicano, é dividido o governo em 3 poderes: poder executivo, legislativo e judiciário. Está estabelecido na Constituição Federal, na Carta da República, a competência de cada um deles. Mas isso não tem sido suficiente para os membros do Poder Judiciário. Eles querem mais. Nesse caso, deveriam deixar a toga e ir para as ruas pedir voto. Porque a competência de cada poder está lá definida na Constituição. Agora mesmo nós tivemos um outro problema que às vezes se repete aqui no Brasil, que foi a nomeação de uma ministra pelo presidente da República, e que um juiz lá do Escafundó do Rio de Janeiro, um juiz federal, baixou uma liminar impedindo a posse da ministra, porque ela tem um processo na área trabalhista. Ora, tem uma condenação a pagar a 2 motoristas as verbas que eles merecem, porque trabalharam. E ela está pagando. Não se negou a pagar. Reconheceu na justiça os débitos e está pagando. Agora, isso não é impeditivo dela tomar posse. Qualquer cidadão brasileiro pode ter um processo da justiça trabalhista. Se ele teve empregado, muito provavelmente terá um processo na justiça trabalhista. E o pior foi que no Tribunal Regional Federal, um desembargador confirmou. E tudo isso a condenação é por ter ferido a moralidade administrativa. Como? A moralidade administrativa é ferida por agentes administrativos públicos. E pelo que eu sei, a deputada não estava investida em nenhum cargo nessa época. Então, o presidente da República é competente para designar e nomear seus ministros. E o Poder Judiciário não pode intervir na competência do presidente da República. Eles, com isso, estão sendo motivo de crise. Estão provocando crise no país, se metendo aonde não devem. Tem ministro do STF que faz pronunciamento
no plenário do Supremo Tribunal Federal como se estivesse no Senado Federal. Digno, pronunciamento digno de um senador. Por que ele não deixa a toga e não vai disputar o cargo de senador? Ou de deputado federal? A nomeação dele, que inclusive é um cargo vitalício, que não deveria ser, é para agir segundo a Constituição Federal, de acordo com a competência. Agora eles arrancam do colete cada tipo de princípio, cada tipo, e ainda diz que tem força normativa. Que é isso? O princípio com força normativa na Constituição Federal é o princípio que está lá, positivado. O princípio que não está na Constituição, ele não tem força normativa. Isso é coisa de sistema diferenciado do nosso. No Brasil, o nosso ordenamento é continental. Ele não é um ordenamento baseado em precedentes. O nosso direito está positivo lá. Todo o Código Civil para os atos da vida civil, penal, Código Penal para as transgressões penais, os crimes penais, tudo tipificado. Agora, um juiz de primeiro grau e até de segundo grau, ou até de terceiro grau, impedir a posse de uma deputada federal como ministra, isso é o cúmulo da irracionalidade. Esses magistrados, se é que se pode chamar assim, estão à procura de notoriedade. Eles querem o cartaz de um segundo Sérgio Moro, né? Querem o cartaz de um segundo Sérgio Moro ou de um Bretas, lá no Rio de Janeiro. Mas aí, agora, nesse caso, sem cabimento nenhum. Aqui no Brasil, essa história de ativismo jurídico tem superado o razoável. Porque não se pode admitir que eles tomem iniciativa extralegal, como é o caso. Só uma curiosidade, no Tribunal Superior Eleitoral, nós temos lá umas ditas resoluções que regulam as eleições. Todas as eleições. Agora, essas resoluções não deveriam ser resolução. Essas resoluções deveriam ser instruções normativas, porque o TSE, além de ter o poder judicante, ele tem também ação administrativa para regular as eleições. Então, é nessa sede administrativa de regulador das eleições, baseado nas leis e no Código Eleitoral, é que o TSE tem competência de baixar instruções normativas e não resoluções, porque muitas vezes eles legislam, passam por cima da lei, ou até subtraem pontos da lei. Então, já começa pela designação. Resolução, eles não podem fazer isso. O que está determinado é que eles podem organizar as eleições através de instruções normativas. Isso aí é só para dar uma palhinha, porque tem casos aí notórios que são de competência do Poder Legislativo, que o Poder Judiciário avoca para si e mete o bedelho no assunto
Às vezes só porque a opinião pública está contra ou a favor. Então eles querem pegar onda. Querem pegar onda. Agora, o poder judiciário não está lá instalado para atender a opinião pública coisa nenhuma. O poder judiciário está lá para fazer justiça, julgar segundo a lei. Doa quem doer. Doa quem doer. Então, esse caso da intervenção judicial contra a nomeação da ministra deputada para o Ministério do Trabalho é emblemático. É um caso emblemático, mas que fala, que denuncia o poder judiciário como alguém que se mete aonde não está sendo chamado, aonde não tem cabimento. Né? Agora prejudicando a imagem de uma deputada que vem fazendo um bom mandato, de uma deputada responsável, né? Imagina-se que é só porque ela é filha de um ex-deputado conhecido e reconhecido, presidente do partido do qual ela milita. Mas ela é só filha dele. Ela não tem nenhuma responsabilidade com a militância do pai. Por isso, eu acho que é o momento do Congresso Nacional tomar uma iniciativa no sentido de sobrestar essas iniciativas do Poder Judiciário maculando a democracia, porque são atos, atitudes autoritárias de quem pensa poder mais do que pode. Então, fica aqui essa palavra, porque eu estou do lado de cá, do povo, e a gente percebe, a gente ouve que esses atos, essas atitudes, não são atitudes aprovadas. Não são. Se eles pensam que estão agradando, não estão. Porque no momento que agride as instituições, a lei e a Constituição, estão trabalhando contra o povo brasileiro. Muito obrigado.